Neemias 1, nós vamos ler de 1 até o 6. Neemias 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estou eu na cidade de Suzã, na cidadela de Suzã, e veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E eles disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá nas províncias, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, eu assentei-me, eu chorei, lamentei por alguns dias. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças da tua misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires, para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais nós temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Amém? Vamos voltar aqui ao texto. Nós lemos Neemias de 1 até 6, e eu vou continuar lendo o 7 até o 11, tá bom? Só para que a gente complete aqui esse capítulo e depois possa discorrer sobre ele. Então nós lemos até o 6 e vamos ler do 7 diante. Neemias até o 6, ele vem, fica sabendo de uma notícia, ele pede para o Senhor, começa a orar e ele continua: nós temos, Senhor, procedido de todo corruptamente, Neemias falando com Deus, contra ti. Nós não temos guardado os mandamentos, nem os estudos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te das palavras que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são os teus servos e o teu povo, Senhor, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer ao teu nome. Conceda, Senhor, que eu seja bem-sucedido hoje. E conceda, Senhor, que o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Neemias, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre Neemias, nós estamos fazendo um estudo de quarta-feira com os homens, começando do capítulo 1, vamos até o 13º capítulo, às 6:30 da manhã, a gente ora das 6:30 até às 7, das 7 às 7:30 a gente fala um pouquinho sobre Neemias, e depois a gente toma um café e vai trabalhar, amém? Então, quem quiser, nós temos também falado sobre Neemias, e Neemias é muito interessante porque cada um de nós pode pegar esse exemplo para a nossa vida, no dia a dia, e independente de Neemias estar falando ali sobre algo que ele ficou triste, quantas coisas acontecem na vida da gente que a gente recebe uma notícia e fica espantado com a notícia que recebeu, né? Você recebe uma notícia e acha que você vê e sente que você tem que fazer alguma coisa. Não foi diferente aqui com Neemias. Ele recebeu uma notícia muito triste. Por quê? Porque ele era um homem que estava vivendo nessa época na Babilônia. Essa época era uma época de exílio do povo judeu, ou seja, o povo judeu foi na região de Judá. Jerusalém era a capital de Judá nessa época, e em 586 a.C., ele é invadido pela Babilônia. Jerusalém é dominada, seus muros destruídos, suas portas destruídas, e a Babilônia tinha um jeito de fazer o domínio. Os babilônicos simplesmente não dominavam. Eles dominavam, mas pegavam as melhores cabeças, as melhores pessoas e levavam para a Babilônia, que foi o que aconteceu. Nós vamos falar um pouquinho lá de Daniel. Daniel foi isso. Então isso era 586 a.C. Eles pegam, dominam, faz o domínio e levam as melhores cabeças. Foi o que aconteceu lá com Daniel. Se vocês lembram, lá em Daniel nós vamos falar um pouquinho dele também. Essa época é uma época posterior. O que já havia acontecido?
como vocês sabem, existiram vários domínios. Essa época já era no domínio medo-persa. Antes era o domínio babilônico. O persa vem, o medo-persa vem, domina também a Babilônia, mas fica com os quê? Com o rescaldo, com os resíduos da guerra, ou seja, todo o domínio que a Babilônia fez, o medo-persa também fazia. Nessa época que nós estamos lendo, que é 445 a.C., já é um domínio medo-persa. Esse rei, que ele fala ali, eu era copeiro do rei, esse rei é o Artaxerxes. Esse rei não é o rei, existe o Xerxes, que foi antes dele, e esse é o Artaxerxes I. E esse rei dominava na época, era um rei persa muito mau. Quem assistiu aquele filme 300 viu quem era o Xerxes, né? Quem sabe o que nós estamos falando. Esse já era o Artaxerxes, que ele é copeiro do rei, ele tem aquela notícia, ele já é a terceira leva que os reis, por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de convencimento, de oração, essa coisa da gente colocar diante de Deus e Deus impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta, impactar a vida nossa mesmo para mudar uma série de coisas, né? Em oração, ele mudou o destino de uma nação. Ele viu, comunicaram a ele, na época não era fácil, na época Babilônia de Jerusalém era mais ou menos 1.600 quilômetros, você demorava de 3 a 4 meses para cumprir esse trajeto, não era uma coisa simples, não é como hoje que você põe no WhatsApp, põe na internet e fica sabendo logo. Ele já é a terceira leva que estava indo, né? Que os reis permitiam que saísse da Babilônia e fosse para lá. A primeira foi em 585 já também com Zorobabel, a segunda foi com Esdras, que foi para lá e construiu só o templo, os muros continuaram derribados, e a terceira leva é essa de Neemias, né? Em que ele sente uma necessidade, ele olha isso e diz, Senhor, o meu povo está destruído, o que eu faço? É como se você ouvisse uma necessidade que aconteceu a alguém com um parente seu, com um irmão seu, e com alguém, e você olha, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, a identidade desse povo foi destruída. Esse povo hoje, a língua deles, hoje não existe mais, porque muitos entraram ali, esse povo não tem mais economia, esse povo não tem mais uma palavra para seguir, não estão seguindo mais os mandamentos do Senhor. Ele vem e ora indignadamente, ora e chora, e se coloca na brecha, para quê? Para obter uma solução, né? Então, você vê que ele não faz nada, Neemias, sem que primeiro tenha colocado em oração. E às vezes você está aqui hoje, precisa tomar uma decisão importante na sua vida, uma decisão que vai mudar o seu caminho, vai mudar o caminho da sua família, vai mudar o jeito de você se movimentar, vai mudar as pessoas que estão à sua volta, vai mudar a congregação que você vai mudar a cidade, e você precisa tomar essa decisão. E muitos tomam essa decisão baseado simplesmente na sua vontade, na sua emoção e no jeito que você acha que é. E Neemias, apesar de emocionado, de chorando, ele olha e diz, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que tomar uma decisão. Eu preciso ajudar alguma coisa. E ele diz, você percebe ele com muito medo, né? No final ele ainda diz, Senhor, que eu seja bem sucedido, o teu servo, dá a mercê perante este homem, porque ele sabe que não ia ter outro jeito. Este homem que ele estava querendo dizer era o chefe dele, ele era copeiro do rei. O copeiro era uma profissão muito importante, porque o copeiro era alguém de confiança, que vivia muito com o rei, ele bebia as coisas que o rei ia beber, ele comia as coisas que o rei ia comer antes, para que não acontecesse um envenenamento, né? Então ele era uma pessoa de extrema confiança do rei. Ele tinha essa intimidade, mas ao mesmo tempo sabia que o rei era um rei mau. Ao mesmo tempo ele sabia que o rei, se você tivesse de luto e entrasse ali junto ao rei, você era perigoso ser morto. Se você tivesse triste, se você tivesse abalado, você corria o risco de vida. Era isso que ele estava pensando aqui. Mas ele olha tudo isso e ele vê nesse contexto, ele fala, Senhor, o que eu vou fazer? Neemias era um homem de oração. 13 capítulos de Neemias, se você for procurar, você vai ver que situações extremas, por 8 vezes, ele vê, sem saída, ele diz, Senhor, o que eu vou fazer? Paro, jejuo, oro, clamo ao Senhor para tomar uma decisão. Então, meus irmãos, eu queria determinar, eu queria falar na forma negativa, para no final ser positivo, que é o nosso tema, o nosso título. Eu gostaria de falar sobre decisão sem oração igual a decepção. Decisão sem oração igual a decepção.
Se nós quisermos inverter essa equação, né? Nós vamos falar um pouquinho como nós podemos inverter isso, amém? Então que Deus possa colocar no teu coração e no meu coração a forma da gente buscar o Senhor para que essa situação seja revertida, né? Existe uma frase que a gente fala muito, né? O apóstolo Valnice fala muito e nós batemos muito nisso, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Amém? Se você quer, eu quero, tomar as decisões balizadas no que Deus quer, o caminho de Neemias, ele pode nos ensinar alguma coisa, né? E Neemias foi um homem, um gestor excelente. Então, como a oração ajuda a alavancar as nossas decisões, para que minha decisão sem oração, já que ela é uma decepção, como eu transformo isso? Para minha oração ser, minha decisão ser com oração e ela ser uma bênção, ser uma solução para a minha vida. Então, nós vamos tentar passar o que aconteceu com Neemias e falar alguns pontos. O primeiro ponto que a gente gostaria de dizer é o seguinte. Primeiro, por que a oração é importante diante de uma decisão? Imagina aqui que Neemias, ele ia mudar a vida dele. Ele ia mudar a profissão dele. Ele foi copeiro durante uma vida toda. Neemias foi copeiro durante uma vida toda. Ele estava ali, porque eles são criados desde pequeno, ele já havia trazido desde... Imagina que ele tinha que mudar a vida dele. Ele dizia, agora, Senhor, se eu for fazer alguma coisa, né? Nós vamos ver depois que ele fez, muita coisa. Então, ele tinha que ter essa responsabilidade. Então, o que a oração pode fazer? Primeiro, a oração assimila a responsabilidade e fortalece a visão. Por que é importante para que você tome uma decisão, você ore? Por quê? Porque a oração assimila a responsabilidade e fortalece a visão. Se você não tem uma visão de algo, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, amém? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer vento que bate, você muda a sua posição. Qualquer pessoa que te dá uma opinião diferente, você muda a sua posição. Por quê? Porque você não tem um balizamento, porque nós muitas vezes não temos esse balizamento. E em Deus, qual é a verdadeira direção que Deus tem para a sua vida e para a minha vida? Então, a visão, ela tem que entrar dentro da gente de uma certa forma, porque senão ela vira sonho. Amém? Se eu só tenho uma visão e não tenho uma ação, ela vai virar sonho. Se eu só tenho uma visão, se eu só tenho ação e não tenho uma visão, é perda de tempo, ela não vai chegar em lugar nenhum. Mas se eu tenho a visão e tenho a ação balizada nos propósitos de Deus, eu mudo as coisas e posso mudar o mundo, amém? Então que você e eu tenhamos essa convicção de que a oração vai impactar a nossa vida de uma maneira, porque todo mundo, todo dia toma as decisões. Você levanta da cama e toma uma decisão. Amém? Você sai para o trabalho, toma uma decisão na sua família e que você possa levar isso para todas as áreas da sua vida. Nós vamos tentar dar alguns exemplos na área física, na área econômica, na área relacional, mas que você possa levar para tudo. Toda a tua vida tem que haver bem orado, todos os campos da sua vida. No campo físico, no campo mental, espiritual, profissional, financeiro, relacional, no campo emocional. Amém? A oração pode mudar uma série de coisas. Ela encaminha, então, que a visão esteja muito bem impregnada dentro de você. E a gente vê aqui que do versículo 1 ao 4, as decisões, a visão é um prelúdio da ação, né? Ele começa a ter a visão, do 1 ao 4, as pessoas falam com ele, e ele diz, Senhor, eu tenho ouvido estas palavras, eu assentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias, eu estive jejuando, eu estive orando perante o Deus dos céus, e eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus é grande, é temível, guarda a aliança da misericórdia para aqueles que o temem e guardam os teus mandamentos. E ele prepara o Senhor, estejam, Senhor, atentos os teus olhos e os teus ouvidos, para acudires à oração do teu servo. Então, ele olha para Senhor, me acode. Senhor, que eu possa ouvir, que eu possa saber, que eu possa ter esse discernimento em relação ao que tu queres e o que tu tens. E Deus fala, amém? Eu me lembro quando nós começamos a orar pelas reformas aqui da igreja, né? E eu lembro que Deus dava algumas visões, e é interessante a gente se colocar, né? E aí a gente tinha que acertar com os profissionais que vão fazer os projetos. Aqueles que vocês entram ali logo na entrada, vê do lado esquerdo, você vai ver que ali já tem um projeto, né? E eu me lembro como a gente lida com essa área, eu orando, né?
E Deus às vezes vinha com algumas pessoas que não eram as pessoas que eu achava o melhor. Eu punha na prateleira e continuava orando até que Deus me mostrasse quais eram as pessoas que eram as melhores. E é impressionante como foi bem aceito. Quando eu passava isso para as pessoas, alguns profissionais fizeram, entre aspas, valores simbólicos. Alguns mesmo não sendo crente. E eu olhava e dizia, Senhor, como o teu caminho é melhor que o meu caminho, como a tua unção é melhor que a minha unção, como a tua vontade é melhor que a minha vontade, o que tu achas é melhor do que o que eu acho. E as coisas foram encaminhando, e nós tomamos a decisão, e os projetos foram pouco a pouco se fortalecendo, pouco a pouco se fazendo. Ao ponto de um deles, eu tinha muita dúvida, porque tinha alguns que eu já tinha feito em Ribeirão Preto, não tinha dado certo. Eu orei, né? E foi incrível. Vem um arquiteto me dar uma referência dessa pessoa, mas eu continuei orando, mas antes dele me dar a referência, eu peguei na internet, tipo, aleatoriamente, porque eu tinha que fazer com São Paulo, e contatei. E quando eu contatei essa pessoa, eu verifiquei que essa pessoa era a mesma pessoa que ele tinha indicado, e que essa mesma pessoa que ele tinha indicado fez inúmeras igrejas, e que essas inúmeras igrejas, todas que eu os contatei, foram muito bem, porque, claro, nós vamos fazer uma coisa diferente, não podemos continuar tendo alguns problemas em relação a vizinhos. Foi tremendo, porque encaixou tudo. Com a oração, as coisas se encaixam, com a oração, as coisas se esclarecem, com a oração, as coisas vão encaminhando, só que você tem que ter paciência, amém? Para esperar o tempo de Deus, para esperar o momento de Deus, para que a sua ação não seja em vão e para que você tenha decepção sem a oração. Amém? Então que nós tenhamos isso muito claro na nossa vida. Ponto número 2. Então o ponto número 1 é que a oração assimila a responsabilidade, ela fortalece a visão. Ponto número 2. A oração aquieta o nosso coração e fundamenta a decisão. A oração aquieta o nosso coração, porque a gente fica ansioso, né? A gente quer resolver, quer fazer, mas ele fundamenta a nossa decisão. O que é fundamento? É aquilo que tem base. Fundamento é aquilo que tem alicerce. Fundamento é aquilo que dá suporte, ela suporta. E como que Neemias usou? Olha que interessante, a gente vai lendo, né? Aí você entra, estuda um pouco mais, vai vendo, vai colocando, você coloca e vê que ele fez assim. O que Neemias colocou aqui do 5 a 7, ele diz assim: e disse eu, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, que guarda as alianças da misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Se você for pegar isso aqui até o versículo 7, só para a gente não repetir, ele diz, ele veio e ele faz todas as orientações de arrependimento em relação ao povo, mas se você for olhar, ele pegou um texto bíblico lá de Deuteronômio e baseou no texto bíblico de Deuteronômio para pedir para Deus. Então o que ele dá? Ele fundamenta, Deuteronômio 7:9, quando você quiser olhar, nós não vamos ter tempo de estar andando para todos os textos, mas Deuteronômio 7:9. Então quando você for balizar alguma coisa e pedir alguma coisa, tem que ter fundamento. Fundamento o que é? Palavra, propósito, tem que ter coisas reais. Existem quase 3.000, mais de 3.000 bênçãos que se fala na Bíblia. Só que você não pode achar que uma coisa da tua cabeça Deus quer te dar. Aqui não. Senhor, tu falou na tua palavra, então agora eu me fundamento nela. Amém? Tu disse na tua palavra, e eu me fundamento nela. Que tu disse na tua palavra, textualmente, Deuteronômio 7:9, ele não disse aqui, mas é o que está lá, o Deus dos céus, Deus grande e temível, você guarda a aliança da misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. O Senhor disse isso. Portanto, esteja atento a isso, esteja atento à oração, esteja atento àquilo que Deus quer fazer com a tua vida. Eu me lembro uma vez, já há alguns anos atrás, para falar de uma outra área, né, da área da saúde, eu fui ao médico, eu estava sentindo umas dores, uma coisa estranha tal, e tudo mais, fui ao médico, problema de digestão e tal, e ele fez eu acho que uma ultrassonografia, os nomes, eu não sou médico às vezes, mas eu acho que foi ultrassonografia, e detetou uns pólipos, né, na vesícula. E eu me lembro que eu orava muito, quando ele detetou, eu orava em cima disso, e Deus me dava um fundamento, né? Lá em Isaías 53, Isaías 54, Deus me dava fundamento. Senhor,
o senhor já tirou de mim, e eu estava ainda novo na fé, né? É bom, gostoso, porque você fica animado, né? Você diz, Senhor, esse é o Deus que me dá fundamento. Eu cheguei, eu disse para ele assim, eu fui visitar o médico a segunda vez, quando ele foi me dar a notícia, eu disse, isso tem algum problema ficar algum tempo? Ele disse, não, você pode desenvolver, ou não desenvolver, ou desenvolver, mas não tem problema nenhum. Eu falei, ô doutor, então eu vou fazer o seguinte, o senhor me dá um tempo, né, já que eu tenho que fazer uma vez por ano, que Deus me dê graça, eu vou orar esse ano todo, nós vamos estar colocando isso diante de Deus, e eu vou voltar aqui daqui um ano. Não, não vai ter problema nenhum, é isso mesmo, você só me deu um remedinho para digestão, papapá, tá bom. Depois eu fiz também uma endoscopia, e um complementou o outro, ok. Aí eu esperei esse um ano, uma vez, eu estava num evento, durante esse ano, eu estava num evento em que eu me lembro, não sei que hotel que foi aqui em Ribeirão Preto, mas eu ouvi um testemunho daquela pessoa que na época, ele fazia os trapalhões e ele trabalhava com o Didi. E ele fez esse testemunho sobre cura, né? Ele conta um testemunho sobre cura, e no final tinha fitas para vender. Engraçado que eu já estava saindo, né? Mas alguma coisa me dizia assim, compra a fita. E eu falava, poxa, mas eu já ouvi, né? Não preciso, mas eu posso abençoar pessoas, comprei. Faz um tempinho que a fita era VHS, viu, Guto? Faz um tempinho, mas eu comprei. Comprei a fita, fui embora, tal, e passou. Chegou, passou um ano, não entendi porquê, cheguei a emprestar para uma pessoa, mas ele me devolveu, eu não entendi porquê, passou um ano, e fui lá, fui no médico outra vez, ele me pediu o exame novamente, eu fiz o exame, e quando eu estava fazendo o exame, eu tenho por costume, diferente da minha esposa, eu não abro o exame. Minha esposa adora abrir exame, eu não abro exame. Princípio, não abro, não gosto de abrir, não abro exame. Né? Não gosto, ela adora, eu não gosto. Eu deixei fechado, eu estava saindo, porque eu moro em prédio, eu estava saindo, eu me lembro que eu estava no subsolo, alguma coisa me falou assim, e a fita? Eu não entendi nada, voltei, falei, mas que fita? Papá, lembrei da fita VHS. Fui lá, peguei na minha mochila, pus a fita VHS e fui para o médico. Peguei, entreguei a coisa para ele, tudo isso esse ano todo orando. Orando 365 dias por ano. Não é orando assim, orando, não. Orando, declarando, colocando Isaías, botando, colocando. Ok. Peguei, entreguei para ele o exame. Ele olhava no exame e olhava para mim. Olhava no exame e olhava para mim e falou, você fez alguma coisa? Eu falei, não, você tomou alguma coisa? Não, só aqueles outros remédios. Ele falou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu fiquei meio engasgado, né? Porque na hora você fica meio assim, você toma um choque, né? Fiquei meio engasgado. Peguei a fita, falei, Senhor, é agora, né? Para Deus me dar graça, porque eu não sabia nem a crença dele, não sabia. Né? Falei, mas olha, eu vou fazer. Falei, doutor, vamos fazer o seguinte, lembra que eu falei para o senhor que eu vim aqui? Ele nem lembrava, não, tal, foi um ano. E eu tenho essa fita aqui. Eu quero dar essa fita para o senhor, porque o meu Deus, o Deus que eu creio, faz essas coisas. Não é só a gente precisa ter foco, condição, ter fundamento, que ele executa. E dei a fita para ele, fui embora, falei muito obrigado, tal e tudo mais, e amém. Amém. Então o que eu quero dizer? Que tudo isso, a oração, ela aquieta o nosso coração. A oração fundamenta a nossa decisão. E se você vai fazendo simplesmente por fazer, existe uma dificuldade e a gente pode muito bem fazer e ter decepção. Amém? Então que Deus possa dar graça. Nós falamos no ponto número 1 sobre que ele assimila a responsabilidade e fortalece a visão. No ponto 2 nós falamos que a oração aquieta o nosso coração e fundamenta a decisão. E é impressionante em qualquer área. Você sabe que o homem tem uma área que é uma área mais delicada, que é o bolso, né? O homem, a última parte que converte do homem é o bolso, né? Principalmente o homem. O homem é assim. Eu me lembro também, agora lembrando ali, isso foi 1995, 96, nós tínhamos um apartamento alugado, e esse apartamento desalugou, né? Na verdade, estava com uma pessoa, e a pessoa para ficar, eu orava muito em cima daquilo, porque eu queria fazer alguma coisa, amém? Queria fazer alguma coisa, não queria ficar com aquilo alugado, mas queria fazer alguma coisa. A opção que tinha era a locação. E a pessoa da imobiliária me liga e diz assim, olha, tem uma pessoa que quer entrar no apartamento tal, mas tipo, o aluguel era X,
é menos 20% ou menos 30%. Eu falei, olha, eu não gostaria de decidir, você me espera um pouquinho. Muita gente acha que a gente é doido quando fala isso, né? Você me espera um pouquinho, eu vou orar. Não, mas a pessoa quer entrar, você vai perder. Eu vou orar e depois vou te dar a resposta. Eu vou orar e depois eu vou te dar a resposta. Amém? Amém. Passou aí 4, 5 dias, já tinha a resposta muito clara no meu coração. Fundamento, quietude. Ah, vou perder, não vou perder, vou ganhar, não vou ganhar. Não era nem por isso. Falei assim, eu não quero que seja por isso, mas veio muito claro. Deixa do jeito que está. Amém? Liguei para ela e falou, ó, eu não vou alugar. Mas por quê? Não vou. Ela volta outra vez, não, mas ele aceita pagar. Não sei por quê, eu não vou alugar. Não me pergunta, eu não sei por quê. Não, mas ele aceita, ele não quer mais. Não, eu não vou mais. Passou. Passou mais uma semana, não coloquei em lugar nenhum, não pusemos em nenhum lugar, não pusemos em nenhuma imobiliária, não pusemos nada. Me liga uma pessoa e diz assim, o senhor tem um apartamento tal, em tal lugar, em tal localização? Uma pessoa que não era corretor, uma pessoa que ninguém tinha falado, eu digo, não, eu tenho, por que você está perguntando? Ah, o meu vizinho mora lá e disse que o senhor saiu do apartamento e eu gostaria muito de morar do lado dele. Meu amigo, né, que na verdade era nosso vizinho, morava em cima. E ele disse, eu gostaria muito de morar do lado dele. Eu falei, mas como? Ele me falou, eu por acaso peguei, liguei e hoje tal. Bom, conclusão, em 3 dias nós concluímos tudo, pagou à vista, o valor que nós queremos, da forma que nós quisemos e da maneira com que Deus quis, amém? Mas eu me aquietei. Eu fiquei tranquilo naquele momento. Por quê? Porque a oração, ela aquieta o nosso coração e ela fundamenta a nossa decisão. Amém? Então, que nós possamos repetir, Senhor, que o meu coração se aquiete para fundamentar as minhas decisões com base na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ponto número 3. A oração nos prepara e a oração nos dá segurança para perceber o que Deus quer fazer. A oração nos prepara e a oração nos dá segurança para perceber o que Deus quer fazer. É importante a gente entender o que Deus quer fazer. Porque às vezes nós queremos muito alguma coisa e Deus vem e fala outra coisa. Quer ver? Vocês percebem que no versículo 11, ele acaba assim, seja o bem-sucedido, Senhor. Hoje o teu servo lhe dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeira do rei. E ele começa no 2, agora eu estou indo no capítulo 2. E ele diz, no mês de Missã, no ano 20º do rei Artaxerxes, por que a Bíblia fala isso? Ela quer dizer que andou um tempo. Amém? Diga tempo. Diga tempo de Deus. Diga timing. Tempo certo, na hora certa. Amém? É o tempo certo, é o tempo de Deus. E ele diz assim, no mês de Missã, no ano 20º, no rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, ele vai lá, como copeiro do rei, ele põe o vinho para o copeiro. Ele já bebeu, ele põe o vinho. Né? Imagina a situação dele, ele põe o vinho diante dele e eu tomei para oferecer ao rei. Ele toma primeiro e oferece ao rei. Ora, eu nunca antes eu estive triste diante dele. Ele nunca esteve triste diante de, porque ele sempre parecia alegre diante do rei. Né? E ele vem, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto se não está doente? Ele corria risco de vida ali, porque, poxa, por que você está descontente aqui na minha frente? É como se o teu patrão, se fosse uma reunião, estava todo cabisbaixo, ele dissesse para você, por que você está com essa cara emborrada? Por que você está com essa tristeza? O que está acontecendo? E o rei pergunta para ele, tem de ser tristeza de coração. O rei afirma, tem de ser tristeza de coração. Então, eu temi sobremaneira, ele ficou com medo, porque ele falou, e agora, o que ele vai fazer comigo? E eu lhe respondi, viva o rei, ele respondeu, né? Viva o rei, para sempre. Como não me estarei triste, o rosto, se a cidade onde está os sepulcros dos meus pais, ela está assolada, ela tem as portas consumidas pelo fogo. E disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele vai lá, aquele período para esse aqui, mais ou menos se passaram 4 meses. Por isso que a Bíblia ela é pródiga em dizer, não foi assim
Ele ficou sabendo daquela notícia no capítulo 1, ele foi lá no mesmo dia, na mesma hora, falou com qualquer um? Não. Ele esperou o tempo certo, a oportunidade certa, a hora certa para poder falar com o rei. Porque ele disse, eu não posso ser ansioso e ir na frente do que Deus quer. Então você tem que saber o que Deus quer, para a ansiedade não tomar conta do seu coração e você fazer coisas que muitas vezes não estão alinhadas com o propósito de Deus. Ele olha e diz, o que eu farei? Ele vai lá, vai pôr o copinho, vai pôr o vinho, o sujeito está triste e o rei pergunta, escuta, isso é doença de coração, essa tristeza. Ah, Senhor, agora então eu vou te contar. E ele conta e diz assim, e eu orei. Porque ele ficou com medo. Medo do que acontecesse alguma coisa, medo do que as coisas degringolassem, medo do que as coisas pudessem acontecer de uma forma muito pior do que aquela que estava acontecendo. Ele fica com medo, né? Mas ele sabia que existia um Deus que é soberano, amém? Ele sabia que era um Deus que vai acima de todas as coisas. E na sabedoria do Criador, nós sabemos que Ele que nos deu todas as coisas, e Ele vai consolando, vai mostrando, vai respondendo, vai edificando, vai posicionando de uma maneira que você fala, Senhor, aonde eu quero chegar? E ele continua. Se vocês pegarem um exemplo simples, é o exemplo que está acontecendo no nosso país. Amém? Amém. Quem já está orando aqui pelas eleições? Todos devemos orar todo dia pelas eleições. Se nós queremos mudar a série de coisas que está acontecendo no nosso país, nós oramos há mais de 20 anos pelo país. E o que está acontecendo pelo país é porque todos os homens, as mulheres de Deus têm orado. E as coisas vão ser passadas limpo. E nós temos que pedir agora um homem segundo o coração de Deus para seguir a nossa nação, porque nós temos que escolher. Nós temos que escolher deputados, nós temos que escolher governadores, nós temos que escolher alguns senadores, nós temos que escolher o nosso presidente, que vai presidir a nossa nação. E não há diferença entre um e o outro. Um pouquinho antes dele, Daniel já fazia isso. Bem antes dele, Daniel já fazia isso. Quase 130 anos antes. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, que é esse mesmo local que ele está, Daniel ficou firme ali na Babilônia. Se você pegar o livro de Daniel 4, você vai ver que diversas vezes, ele vai dizer assim, no 4:17, no 4:32, ele vai dizer assim, é a palavra, você vai balizar na palavra, a palavra está dizendo, então eu vou reivindicar. Está dizendo assim, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens, Ele constitui sobre eles, amém? O Altíssimo tem domínio sobre o reino do homem. Se você crê que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, traga isso para a sua vida, declare Daniel, declare Neemias e diga, Senhor, essa situação vai mudar, amém? E ele precisava mudar a situação econômica, a situação política daquela nação. Imagina o que ele precisava mudar. Era muita coisa, era um país que estava sendo dominado por outro país. Amém? Por um outro império, na verdade. O Medo-Persa era um império. E ele se arrisca a dizer isso. Por que ele se arrisca a dizer isso? Porque ele estava fundamentado na palavra. Amém? Ele estava fundamentado naquilo que Deus diz, que Ele governa todas as coisas e que Ele é sobre todas as coisas. Então, que nós não fiquemos intimidados, né, com as coisas que acontecem, porque de posse da palavra, nós podemos fazer o que tem no tempo exato. Ou seja, ele esperou 4 meses para ir diante ao rei, ele estava com medo, não vamos dizer que ele não estava com medo, ele estava com medo, mas ele estava balizado na palavra e naquilo que ela queria dizer. Ele disse, eu vou dizer o que Deus diria, amém? E ele diz, e eu orei ao Deus, amém? Ele ora a Deus, e ele mais uma vez coloca, mais uma vez ele ora, mais uma vez ele se coloca, por quê? Porque ele crê profundamente que a oração nos prepara e nos dá segurança para perceber o que Deus quer fazer. Aquilo ele já percebe, ele já sabe que alguma coisa vai acontecer. Vocês vão ver que nos versículos ele vai além. Ele vai além e vai sentindo, e você pode fazer isso em relação a tudo, amém? Se você tem uma reunião muito importante, não entre nessa reunião muito importante sem colocar diante de Deus para saber o que Deus quer. Amém? Não entre, porque Deus vai fazer com você e vai fazer com as pessoas que estão à sua volta aquilo que você
não teria condição física, emocional de fazer. Mas o nosso Deus é o Deus que muda as emoções, amém? O nosso Deus é Deus que muda as reações das pessoas. O nosso Deus é o Deus que convence. O nosso Deus é o Deus que move. Mas eu tenho que estar firme na torre de vigia e dizer, Senhor, eu não posso arredar pé daqui. Senhor, eu não vou deixar isso passar. Senhor, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, amém? Então, de posse da palavra do Senhor, é aquele que nos dá, Senhor, vamos declarar, Senhor, de posse da tua palavra, o Senhor é aquele que nos dá segurança para perceber o que é que tu queres fazer através da minha vida. Amém? Amém. Então o Senhor é aquele que dá. Ponto número 4. A oração muda a disposição mental e emocional e nos leva a agir na direção correta. Repetindo, a oração muda a disposição mental e emocional e nos leva a agir na direção correta. Se nós no começo declaramos que decisão sem oração é decepção, eu tenho que colocar literalmente diante de Deus cada situação, porque ela vai mudar uma série de coisas que ninguém imagina. Isso é espiritual. Se nós cremos que nós somos seres espirituais, como já nós dissemos aqui várias vezes, nós somos seres espirituais que temos experiências humanas. Nós não somos seres humanos que temos eventualmente uma experiência espiritual. E se eu sou um ser espiritual que alimenta meu espírito, o meu espírito vai ganhar da minha carne, porque a gente também já sabe, como falamos várias vezes, que a carne não se converte ao que eu acho, o que eu penso, a minha mente, ela não se converte. Mas o meu espírito vai dominar a minha carne e nós vamos aqui saber que ela vai mudar a disposição mental, emocional e vai nos levar a agir na direção correta. Amém? Outro exemplo, às vezes, eu trabalho hoje dando consultorias, né? E às vezes eu vou dar alguma consultoria para alguém, para algumas pessoas que você convive muito tempo, e você vê a pessoa querendo fazer sempre a sua vontade, a sua vontade, a sua vontade, e nem sempre da melhor maneira. E você começa a olhar para aquela pessoa, e você começa a nutrir uma certa raiva, a nutrir uma certa ira, a nutrir uma certa implicância, a nutrir aquilo que você sabe que alguns aqui já passaram por isso e sabem como funciona. E é impressionante. Quando você coloca aquela situação diante de Deus, eu tive um caso em que eu coloquei, várias vezes eu ia, a pessoa falava, eu já não estava mais nem ouvindo. Nem ouvindo eu estava. Mas eu percebi que aquilo estava me atrapalhando muito. E comecei a pagar um preço para orar. Levantava mais cedo, orava, exatamente em cima daquilo. Chegou um belo dia, eu estou fazendo uma reunião, me encontro com a pessoa, muito claro, me encontro com a pessoa, e a pessoa começa a falar. Quando eu quero não ouvir ou fazer do meu jeito, veio claro para mim assim, dentro do meu coração, aquele sentimento gostoso. A misericórdia deve triunfar sobre o juízo. Eu falei, Senhor, a misericórdia deve triunfar sobre o juízo. Não é o que você acha. É a misericórdia que você vai olhar esse coração e que você vai convencer. E eu passei a orar diferente para que Deus a quebrantasse. Gente, as coisas mudaram de uma maneira que eu comecei a pensar que fosse outra pessoa, que ele tivesse tomado uma vacina, como se fosse a vacina da febre amarela, e daí 10 dias já estivesse funcionando, que ele não vai pegar mais febre amarela. É a mesma coisa que uma vacina. Mudou o jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa enxergar, o jeito da pessoa considerar, mudou. A soberba virou humildade, amém? A soberba virou humildade. A antipatia virou empatia e as coisas começaram a mudar. Eu disse, Senhor, como que pode um negócio desse? Isso é relacional, amém? Então que a gente tenha isso com muita clareza. Nós não somos dono de nada, mas nós somos filhos do dono de tudo, amém? Nós não somos dono de nada, mas nós somos filho que é dono de tudo. Ele é dono do que pensamos, ele é dono do que o outro pensa, é dono do que o outro fala, e ele pode influenciar de uma maneira impactante, e você pode mudar o seu relacionamento com alguém. Eu tive casos de pessoas com pai e mãe.
o pai com o filho. E eu dizia, meu irmão, você não pode fazer isso. Mas é meu filho, ou ele fez A, ou ele fez B, mas ele continua sendo seu filho. Amém? O outro pai o filho em relação ao pai, ele é meu pai, mas ele me roubou. E daí, olha na Bíblia e vê se fala, como se devia honrar pai e mãe, e está escrito depois, vírgula, se ele te roubar, você não deve mais considerar, e nem você deve mais honrar ele. Está escrito isso? Não está. Então, meu irmão, fica bonzinho, abaixa o facho, vai lá, conversa com o teu pai, porque ele é teu pai, não vai deixar de ser teu pai, apesar dele ter te roubado. Amém? É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia conta. Então, se eu estou alinhado, a oração vai mudar essa disposição mental, emocional, vai levar a agir numa direção correta, numa direção segura. Eu não tenho dúvida disso. Quem tiver dúvida, né, sobre... Nós não vamos ler, porque nós não temos tempo. Quem tiver dúvida, vai no Salmo 9 e vê o que Davi falava. Vocês olham e falam, puxa, mas Davi, sim, Davi matou o urso, Davi matou o leão, mas ele orou muito para matar o urso e para matar o leão. Ele não matou o urso e o leão assim, pim, morreu num tiro só. Não, e nem tiro tinha. Ele só matou o urso e o leão e depois enfrentou Golias, porque foi uma série de experiências que ele tinha em oração com Deus. Primeiro eu mato o urso, que é teoricamente mais bonzinho do que o leão. Depois eu mato o leão e depois eu vou matar o gigante que está afrontando o meu povo. Amém? Funciona assim, de oração em oração, degrau em degrau, ponto a ponto, linha a linha. Uma hora você está fazendo coisas que você diz, Senhor, como pode? Então, meu irmão, não abra mão da oração eficaz. A oração eficaz, eu até dei um nome aqui, depois você estuda na tua casa. A oração eficaz, ela tem tudo que Neemias fez. Tem adoração, gratidão, arrependimento, pedidos específicos e compromisso. 5 pontos: adoração, gratidão, arrependimento, pedidos específicos e compromisso. Quer decorar? Chama HPC, HPEC, AGAPEC. Você decora, amém? Adoração, gratidão, pedido específico e compromisso. Foi tudo que ele fez, amém? Ele fez de uma forma linda, de uma forma leve. Aí ele vem e segue, só para a gente terminar o capítulo 2 e terminar a pregação, ele diz assim, nós lemos do 2 até o 5, nós vamos ler e na sequência, só para ver onde ele vai, o que as coisas vão, a segurança que Deus dá, as coisas que ele está firmado na palavra. Ele diz assim, nos 4 ele dizia assim, né? E orei ao rei, que me pedes agora? O rei perguntou. Então eu orei a Deus dos céus, e ele disse ao rei, se é... Então eu orei ao rei dos céus. Ele orou e já pediu. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, eu peço-te, meu rei, que me envies ajudar. A cidade olha o rei ia perder o copeiro, um cara de confiança, ia ter que treinar outro, ia ter que fazer tudo, mas ele vai com cara de pau e pede, na presença eu peço, me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo, e ainda disse ao rei, e ele foi mais além dele falar, além dele pedir para o rei, além dele pedir, ele tinha tanta convicção na oração, que ele ainda pede ao rei, ele ainda pede ao rei, se o rei parece bem, ele diz, e ainda disse ao rei, se ao rei me parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa onde eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? Ele não foi lá simplesmente pediu, além do rei autorizar, do rei mandar, ele vai. Olha o que a oração faz, a oração internaliza, a oração mata as suas responsabilidades, verifica o planejamento, ele já sabia de tudo que ele precisava, ele pede madeira, ele pede carta, ele pede até o lugar que ele vai ficar lá. Ele acerta toda a logística, ele acerta tudo que ele ia fazer. Por quê? Porque Deus que estava dentro dele é o Deus que podia mudar a situação dele e a situação que ele não era um gestor, ele vira um gestor, orando, ele era um copeiro do rei que vira um gestor, simplesmente orando, porque
Deus dá aquilo que você nem imagina. E ele chega, mas Senhor, como posso? Sim, o Senhor vai continuar fortalecendo a visão, fundamenta a sua decisão, a percepção do que Deus quer fazer. Ele muda a mente, a emoção na direção correta. E você percebe que assim como foi com Davi, assim como foi com Daniel, assim como foi com Neemias, pode ser na sua vida e na minha vida, amém? Uma outra para a gente terminar, alguns já ouviram eu dar esse testemunho. Ó, como que ele muda a vida das pessoas, o que as pessoas querem, o que as pessoas acham, o que as pessoas querem fazer. Há uns anos atrás, um senhor me procurou. E a gente já fazia algumas orações, que essas orações que a gente faz de homens no início da manhã de quarta-feira, às 6h30. E ele me disse assim, ele já devia ser casado há uns 40 anos. E ele me disse, ô Elcio, eu não sei, rapaz, mas eu estou sentindo alguma coisa, está muito estranho. Eu falei, o que foi? Ele disse assim, eu não sinto mais amor pela minha esposa. Ele falou assim, eu sou casado há 40 anos, eu não sinto. Eu olho para ela e não vejo, eu não sinto. Mas como? Como? O senhor é casado, o senhor ficou esse tempo todo? Não, eu não sei, eu acho que acabou. Eu acho que o amor acabou, eu acho que as coisas não dão mais certo. Eu falei, mas como pode acontecer isso? Ele falou, eu acho. Mas o que o senhor acha? Ah, não sei, tem uns pensamentos dentro do meu coração, e homem, né, homem gosta de fustigar, porque eu sei que o homem é visual, né, homem é um bicho muito mais com ação e reação do que a mulher. Eu disse, mas me explica especificamente, então eu vou te falar especificamente. Eu não sinto mais, não tenho mais paixão, não tenho mais aquele frisson por ela, e eu olho para ela e eu só vejo celulite. Estou falando exatamente o que ele falou. Exatamente o que ele falou. Amém? Eu disse, vamos fazer o seguinte. O senhor vai ter que tomar a decisão, não vai? Vou. Vamos fazer o seguinte. Vai fazer diferença se eu tomar a decisão hoje ou amanhã? Não, não vai. Então nós vamos pagar um preço. O senhor quer pagar um preço? Quero. Nós vamos fazer junto. Nós vamos marcar. Eu vou te falar quais as orações que você vai fazer. Nós vamos pegar os textos. E eu vou te falar as orações que você vai fazer. E nós vamos semanalmente, de meia hora a 1 hora, orar. Você vai orar comigo, mas você vai orar na tua casa. Prometer que você vai fazer a mesma coisa. E eu prometo que eu vou fazer a mesma coisa na minha casa. Só para que Deus te dê uma direção. Você não quer tomar uma decisão? Preciso. Você não quer? Quero, então. Você vai precisar. Como você vai tomar assim? Porque você achou, porque você não sente mais, porque você não tem mais frisson. Eu vou te mostrar de onde vem o frisson. Amém? Nós vamos orar. E oramos. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o tempo passa. Um belo dia, ele me liga, nós precisamos conversar, legal, vem cá, vamos lá, não era o dia da oração, ele vem. Vamos lá, e aí? Ele era um senhor, né? Isso faz alguns anos atrás, né? Mais velho que eu. É que a gente sempre acha que a gente é mais jovem, né? Ele era um senhor, né? E aí? Tudo bem e tal, ele era todo expansivo, tudo bem. Começa a orar, começa a conversar. E as orações, como que tá? Eu vim aqui justamente falar isso. Mas e aí, como que tá? Falou, olha, o senhor sabe que eu senti na minha vida que foi um crescente. Mas como um crescente? Aquilo que eu pensava, eu percebi que começou a ser substituído por algumas coisas que eu jamais imaginava voltar à minha mente, que eu jamais imaginava que um dia eu fosse voltar às coisas que aconteceram no passado. Mas como, senhor? Então eu vou te contar, ele falou. Você sabe que eu já tinha esquecido como que foi a mulher da minha mocidade. E eu dei um texto para ele sobre isso e está lá em Provérbios. Você sabe que eu tinha esquecido como que foi a mãe dos meus filhos, que naquele momento em que eu mais precisei, ele já era bem de vida, nesse momento. Naquele momento que eu mais precisei, quem esteve do meu lado foi ela. Ele começou a me mostrar aquela mulher zelosa, aquela mulher que apesar de não trabalhar fora, trabalhava em casa, fazia as coisas para os meus filhos. Hoje os meus filhos são todos formados. E eu vi o que a minha esposa fez por isso. Então a minha visão, o meu ponto de inflexão, quando eu te falei que eu não tinha aquela coisa, que eu sentia isso, que eu não tinha mais frisson, ele mudou. E eu fui mais além. Mas e aí? Eu queria saber do outro lado. Mas e aí? O que o senhor vê agora? O que o senhor vê agora? Ele falou, Elcio,
eu não vejo mais a celulite dela. Amém? E eu ainda brinquei, quer dizer que ela fez uma lipo, quer dizer que ela fez alguma coisa? Ele falou, não, eu já sabia, porque eles viam na igreja. Eu disse, ela está do mesmo jeito, mas eu não vejo mais a celulite dela. Eu vejo hoje a mulher que ela foi na minha mocidade, a mulher que ela foi para mim, e eu vejo hoje o que é invisível aos olhos, eu vejo o que está no coração dela e o que está no meu coração. Amém? Esse é o Deus que nós conhecemos, amém? Esse é o Deus que muda as coisas, esse é o Deus que faz, esse é o Deus que percebe. Você pode não achar, você pode achar, mas esse Deus que com uma oração eficaz pode fazer na sua vida, pode colocar você num patamar diferente de solução. Não abra mão de orar nas suas decisões, não abra mão de colocar a palavra de Deus, não abra mão de fundamentar a tua visão, fortalecer, fundamentar a sua decisão, a percepção de que Deus quer fazer. Por quê? Porque Ele muda a mente, muda as emoções, na direta correção daquilo que Ele quer. E para fechar, nas decisões da vida, comece orando e fazendo o que é necessário. Depois, o Senhor lhe mostrará o que é possível. E de repente, o Senhor estará fazendo, através de você, o impossível. Amém? Nas decisões da vida, comece orando, fazendo o que é necessário. Depois, o Senhor lhe mostrará o que é possível. E de repente, o Senhor estará fazendo através de você o impossível. Isaías 40:10 e Romanos 8:31. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo. Neemias estava com medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortaleço e o ajudarei, eu o seguro com a minha mão direita vitoriosa, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus abençoe, glória ao Senhor, palmas para Ele, que a bênção e a unção do Senhor possa ser sobre a sua vida. Vem até aqui à frente, nós vamos orar, para que você que tem que tomar decisão, você que toma decisão todo dia, você que tem sentido um certo, vamos falar, desconforto nas decisões a tomar, chega aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos colocar esse Deus, que é o Deus que muda as coisas, que é o Deus que muda as pessoas, muda a nossa mente, muda a nossa emoção, para que Ele possa estar te firmando na rocha e você possa tomar a decisão balizada naquilo que Ele quer. Amém? Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao Deus do céu, para que nós possamos balizar as nossas ações e as nossas decisões, amém? E que com a oração que vem do céu, com a graça que desce do trono, nós possamos inverter. Nossa decisão com oração vai ser a solução para a nossa vida, amém? Que Deus possa nos dar essa graça. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos por a oportunidade de poder falar da Tua palavra. Nós te bendizemos e te glorificamos, ó Pai, por poder pegar exemplos como de Neemias, exemplos como de Davi, exemplos, ó Pai, como o Senhor de Daniel. Pai, no Teu nome e na Tua autoridade, que nós possamos ter a consciência da Tua soberania, Pai, a consciência do Teu poder, a consciência do Teu convencimento na nossa vida, Pai. Dai-nos graça, não retire de nós, Senhor, a unção do Teu Espírito, ó bendito Espírito Santo de Deus. Sê conosco nos balizando, sê conosco nos mostrando os caminhos designados pela Tua unção e pela Tua palavra, Pai, e que a Tua oração nas nossas decisões continue fortalecendo a nossa visão, Pai, que a Tua oração nas nossas decisões continue fundamentando a nossa decisão na Tua palavra, Pai, e que a percepção do que Deus quer fazer através da nossa vida seja clara, Pai. Nós temos muitas decisões a tomar, nós estamos num ano inclusive de decisão no nosso país. Nós repreendemos toda a corrupção no nosso país, nós repreendemos toda a opressão, todo o desânimo, toda a falta de esperança, e nós queremos dizer que em Ti nós podemos confiar, Pai. Nós queremos profetizar que Tu nos dará o melhor governante, Senhor. Nós queremos profetizar a cada dia, e Pai, nós vamos ter aqui oração em maio agora, 21 dias de oração, que Tu possa, Senhor, através da Tua unção e da Tua palavra nesses 21 dias, nós vamos orar das 6:30 da manhã até as 8 da manhã, Pai, que Tu possa mesmo falar conosco, que Tu possa abrir os caminhos, as pessoas que quiserem vir, seria importante, Pai, esses 21 dias do mês de março, para que nós possamos entrar nesse ano de decisão no nosso país com graça e com bênção, Pai. Muda, Senhor,
a mente, muda as nossas emoções, dai-nos, Senhor, a direção correta, a direção bendita e a direção abençoada. Nós queremos começar orando, nós queremos começar fazendo o que é necessário. Depois, Senhor, nós queremos, Senhor, que Tu nos mostrará o que é possível, e de repente, Senhor, Tu estará fazendo através de nós o que é impossível, Pai. Nós cremos, Senhor, tomamos posse, Isaías 40:10, que nós não vamos temer, pois nós estamos, o Senhor está conosco. Nós temos sabido que nós não teremos medos, pois o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos fortalece e nos ajudará, e o Senhor nos deixará seguro com a sua mão direita vitoriosa sobre nós. Glória ao Senhor, palmas ao Senhor, que Ele possa te dar força, discernimento, um caminhamento seguro na tua unção e na tua palavra. Amém.